escutar o Senhor. Nesta quinta-feira eu te acolho para a nossa meditação diária da Palavra do Senhor. Vamos invocar o Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe, e ele perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outro que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém quem ele era. E começou a mostrar aos seus discípulos que devia ir a Jerusalém, sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, e que devia ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte, começou a repreendê-lo dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor, que isso nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: vai para longe, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Esse trecho do Evangelho de hoje tem a ver com a identidade de Jesus. Quem é Jesus? Os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, dizem e todos contam esta mesma página, mas com situações diferentes. Só no Evangelho de São Mateus nós encontramos o primado petrino, que é, depois que Pedro faz esta profissão de fé: tu és o Messias, o Filho de Deus, Jesus diz: eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado no céu, e o que tu desligares na terra será desligado no céu. É este o princípio teológico, bíblico, que faz com que o sucessor de Pedro tenha a primazia, o Papa, o poder das chaves e também de conduzir a igreja na unidade. É o primado de São Pedro que se transmite aos seus sucessores, os papas. Mas, ao mesmo tempo, meus irmãos e minhas irmãs, nós encontramos nesta passagem da Escritura estas palavras de Jesus para Simão Pedro mesmo: vai para longe de mim, Satanás. Tu és uma pedra de tropeço, não pensa as coisas de Deus, mas as coisas dos homens. E esta passagem acontece quando Jesus começa a dizer que ele deve ir a Jerusalém, deve sofrer, deve enfrentar perseguição, o abandono e passar pela morte. E Pedro diz: jamais, tu és o Messias, que isso não vai te acontecer. E aqui, meus irmãos e minhas irmãs, é uma oportunidade para dizer duas coisas. Jesus é o Messias, é o enviado de Deus. Mas este Messias enviado de Deus, nós somos chamados a fazer uma experiência pessoal, porque
Lá no início do Evangelho, quando as multidões tinham uma imagem sobre Jesus de que ele seria João Batista, de que ele seria Elias, Jeremias ou algum dos profetas, significava ele não era o Messias, não viam nele o enviado de Deus, mas alguém que prepararia, porque na profecia que está no Antigo Testamento diz que a vinda do Messias seria precedida pelos grandes profetas que retornariam, Elias, Jeremias, né? E até João Batista. Então, viam em Jesus já algum desses grandes profetas, mas não o Messias. Ele não era o Messias para a grande multidão. Mas para Simão Pedro e para os apóstolos, eles confessam, fazem a profissão de fé: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. E aí, meus irmãos e minhas irmãs, que Jesus diz, vocês não podem dizer isso à multidão, eles não estão preparados. Eles esperam o Messias, mas não da forma que está sendo revelado. E é com base nisso que Jesus diz essas palavras a Pedro. Não a Pedro em si, mas a imagem que ele tinha de Deus, do enviado de Deus, que pode nos ajudar nas nossas vivências de fé. Porque nós também temos muitas imagens de Deus e muitas vezes estas imagens que são condicionadas falsamente. Porque uma coisa é o Deus que fazemos a experiência no dia a dia da vida, no Deus que se revela presente na nossa vida, e esta é de um encontro pessoal. Outra coisa é uma imagem intelectual que temos de Deus, que Deus é isso, que Deus é aquilo, que Deus dá isso, que Deus dá aquilo, que Deus faz isso, que Deus faz aquilo, né? Jó tinha uma imagem de Deus quando ele passou pela realidade da vida, da perca, do sofrimento, da doença. Aquela imagem que ele tinha intelectual de Deus foi de água abaixo, porque não combinava. A imagem que Jó tinha de Deus era que os justos jamais sofreriam, porque só sofreria aqueles que eram injustos. Eram punidos por Deus, e Jó era justo, sofreu virado, como diz a expressão, cachorro de índio, né? E Jó depois diz: Senhor, eu te conhecia só de nome, agora eu te conheço face a face. E nós, muitas vezes, meus irmãos e minhas irmãs, também fazemos essa experiência de conhecer Deus só de nome. E aí buscamos em Deus, não Deus realmente, eu falei disso na missa do domingo, né? Buscamos em Deus somente as coisas boas que Deus pode oferecer. E por isso que hoje as religiões até podem se desviar para uma visão comercial, oferecendo não Deus, mas oferecendo coisas boas. E na grande parte das vezes, neste mundo material, materialidades, sucesso. O Messias se revela na plenitude do seu amor, da sua divindade no alto da cruz, no maior ato de despojamento por amor a outros. E aos olhos humanos isso não é sucesso, mas é lá que Deus revela quem Ele é. Então, a identidade do Senhor, somos convidados a descobrir na fé, no encontro pessoal com Ele. Que esta passagem do Evangelho nos ajude, né, a responder: quem é Jesus para mim? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor te abençoe, Ele te livre de todo mal e te conduza à felicidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu parei para escutar o Senhor